pessoal, sejam bem-vindos ao canal Religare Tarô Quântico e Terapêutico. Eu sou a Roberta e essa é a sua leitura mensal para o signo de Touro. Leitura mensal, leitura do mês de junho de 2020 para o signo de Touro. Sol, Lua, Ascendente e também meio do céu. Lembrando, tá, gente? Essa é uma leitura coletiva. Pode ser que algumas pessoas se identifiquem, pode ser que outras não se identifiquem. Então, qual é o meu conselho para você? Veja o vídeo, assista o vídeo. Se você entender que o que está sendo dito reflete o momento, a experiência que você está passando, você pega aquilo que for útil para você, o que não for, você deixa de lado. Se você assistir o vídeo, perceber que não tem nada a ver com o momento que você está passando, aí você esquece, volta numa próxima oportunidade, quem sabe a leitura não vai ressoar com o momento, com a experiência que você vai estar vivenciando, certo? Um outro detalhe, como você pode perceber, o canal é novo, né? O canal é novo, tem menos de uma semana. E assim, se você gostar da leitura, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre que eu postar vídeos, você vai ser avisado. Se gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda o canal a crescer, tá certo? E assim, algumas pessoas, elas me perguntam o porquê do quântico, por que tarô quântico e terapêutico? Bom, para as minhas leituras, eu utilizo uma gama de conhecimentos que envolvem astrologia, envolvem cabalá, envolvem a energia dos chakras. Eu me utilizo de uma universalidade de correlações e que isso pode fazer com que eu melhore a compreensão da minha leitura. O terapêutico vem do termo teraf, que significa cura ou curador, ou seja, é a cura ou a autocura através da consciência que o tarô pode oferecer como caminhos que ele propõe, porque assim, o tarô ele não obriga, ele propõe caminhos e através da sua força de compreensão, da sua capacidade de assimilar, da sua força de superação, você consegue alcançar os seus objetivos e metas, porque você tem aí um universo de possibilidades utilizando o tarô como ferramenta para alcançar os seus objetivos e metas. Como eu disse para vocês, eu me utilizo assim de uma série, de uma gama de conhecimentos e assim, por quê? Porque quando eu comecei a me aprofundar nos estudos do tarô com o Newton Schultz, ele fazia essas correlações, ele segue uma linha de conhecimentos e que eu me identifiquei muito, né? E assim, dentro da linha de conhecimento que ele segue, que eu também sigo, o signo de Touro, ele está correlacionado com o arcano 6, os enamorados. O arcano 6, os enamorados, é um arcano que ele fala de decisão, de escolha. Você percebe aqui, ó, deixa eu levantar aqui a carta para você ver melhor. É um jovem, né, ladeado por duas moças, e ele tendo que tomar uma escolha, e acima dele Eros, o Cupido, para poder ajudá-lo nessa decisão. Enfim, o arcano 6, ele é um arcano que ele nos pede uma decisão. Ele representa você firmando em você uma decisão em relação ao assunto que envolve uma escolha. E a partir do momento que você sabe escolher, você tem a força de poder realizar e firmar o que você quiser na sua vida. Porque a realização e a prática virá das suas escolhas e decisões. E vai ser seguindo o seu coração, a sua verdade interior, que você vai saber fazer escolhas. Assim, como luz, esse arcano, ele representa você sabendo tomar suas decisões, você fazendo boas escolhas, e a partir daí vem a força de realização do signo de Touro. No tarô de Oswald Wirth, você encontra aqui no cantinho da carta a letra hebraica Vav, que significa prego ou gancho, no sentido de firmar, de unir duas coisas, você e as suas escolhas. Como sombra, esse arcano ele significa dúvidas, ele significa incertezas, ele significa escolhas mal feitas, tá? Daí vem a correlação que a gente faz com o arcano 6 e o signo de Touro. Ele está aqui aberto justamente para poder firmar a energia do signo de Touro, para puxar para nossa leitura a energia do signo de Touro, tá? Aqui está o tarô, ele já está embaralhado, ele já está cortado, e a gente vai utilizar para essa leitura a mandala da cruz celta.
Então vamos lá. Signo de Touro, mês de junho de 2020. A energia para os taurinos, para esse grupo de taurinos com o qual eu estou me conectando para o mês de junho, vem na força do Rei de Ouros. Bacana, né? Porque o naipe de ouros, né? O naipe relacionado ao elemento terra, assim como o signo de touro, é um naipe que tem a ver com a questão do ganho material, assim como o signo de touro. E assim, o rei de ouros, ele é o rei de todos os recursos, ele é o provedor, ele é aquele que produz os próprios recursos, é aquele cara que às vezes ele constrói um império, mas ele partiu do zero porque ele sabe manifestar as coisas, ele sabe como fazer. Ao contrário do rei de copas e do rei de espadas, ele não é muito intelectual não, tá? Ele é um cara até mais rude, mais rústico, mas ele é aquele trabalhador mesmo, aquele cara que arregaça as mangas e não espera, ele é aquele que faz o próprio destino, né? Ele é muito firme, muito sério, muito trabalhador, mas é meio sisudo, é meio sério, então não significa que seja um homem, né? Que essa energia ela esteja relacionada tão somente a um homem. Pode ser uma mulher com essas características ou pode ser pura e simplesmente essa energia sendo manifestada no mês de junho na vida de vocês, tá? O rei de ouros, ele como sombra, ele pode significar uma energia de alguém possessivo, controlador, de uma pessoa mesquinha, aquela pessoa que joga na cara tudo, ou ainda daquele trabalhador compulsivo, né, o famoso workaholic. Então essa é a energia do mês de junho para o mês de touro. A carta que representa a energia dos desafios, a energia desafiadora para o mês de junho para vocês, vem com a energia do naipe de 9 de copas. Bom, o número 9 no tarô, né, e na numerologia, é um número que representa o aperfeiçoamento, a plenitude, a abundância, é o auge da experiência do naipe. E aqui o naipe de copas tem a ver com emoções, tem a ver com sentimentos. E assim, como sombra, ele pode significar que essa situação emocional, que essa situação afetiva, ela chegou num ponto que ou você aceita o que está ali manifestado para você, ou você vai se tornar um crítico negativo, ou ainda você vai se recusar a promover as transformações, a melhorar os seus sentimentos em relação à energia que está manifestada aqui nessa situação para você. Porque a carta do 9 de copas, normalmente, ela é a carta da felicidade plena, de você ter o que você precisa e às vezes até mais do que precisa e compartilhar a tua felicidade, compartilhar a tua abundância com as pessoas. Mas é que ela vem como energia dos desafios, uma energia desafiadora. Então pode ser que falte isso, pode ser que falte a paz doméstica, pode ser que falte essa plenitude, essa abundância dentro de casa, e talvez esse rei de ouros ele vai acabar manifestando o lado sombra dele, ou seja, a possessividade, o controlador, o mesquinho. Então você observa se você está passando por isso e tenta assim transformar o que é sombra em luz, ou seja, o rei de ouros como aquele cara que promove as realizações materiais. Se aqui está como sombra, procura regenerar os seus sentimentos, observa, tenta transformar essa situação em algo melhor para você. A carta que representa a base ou a raiz da questão vem com a energia, olha que carta bonita, a estrela. O arcano 7, a estrela. Olha, esse arcano, o arcano 7, a estrela, ele está ligado ao planeta Mercúrio, né? O planeta que rege a quarta-feira, o planeta que é regido pelo anjo Rafael. Esse arcano, ele atua no corpo humano, no nosso chakra frontal, tá? É um arcano que tem a ver com a fé, com a nossa conexão com o divino, é um arcano da visão espiritual, da visão dos deuses. A letra hebraica que está relacionada a esse arcano é a letra Fe, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas ele tem um valor numérico 80, representa a força da comunicação com o divino, a força da comunicação com o sagrado. Então, assim, vocês
vocês, esse grupo de taurinos com o qual eu tô me conectando, vocês são pessoas que têm muita fé, que têm uma conexão com o divino, que têm uma conexão com o sagrado. Então, eu acho que seria importante vocês se utilizarem dessa força para poder enxergar melhor essa situação que vocês estão passando e conseguir tirar o melhor proveito dela, o que for sombra, que vocês consigam jogar luz nessa situação para que vocês consigam passar bem por ela. A carta que representa a energia do passado, né, o momento passado que vocês trazem para o momento presente, um outro arcano maior, aliás, um arcano maior importantíssimo, porque o mago, ele representa a trindade que Deus se manifesta dentro de uma leitura de tarô, né? No caso, o mago, ele é a energia da causa, é a força causadora, né? O mago, ele é aquela força que traz o domínio de todos os arcanos menores. Você pode ver que na mesa de trabalho dele, ele tem todos os arcanos menores. Ele tem copas, ele tem espadas, ele tem paus, ele tem ouros, enfim. E assim, ele é aquele que traz a força da causa, ele é aquele que pode tudo, né? Ele como luz, o arcano 1, o mago, ele como luz, ele tem a força dos 4 elementos. Ele é inteligente, ele é astuto, ele é a força, ele é aquela força que está em você. Se você consegue manifestar essa força em você, você é o cara, você consegue manifestar o que você quiser. Agora, como sombra, é essa força causadora mal utilizada, é essa força causadora desperdiçada, é como se diz na gíria, você dando pérolas a porcos. Então, eu não sei como isso vai ressoar para um grupo ou para outro, mas provavelmente você, num passado próximo, você conseguiu manifestar alguma coisa e que para uns foi bacana, para outros nem tanto. A próxima carta, ela representa a tua energia mental, os teus objetivos e metas em relação a essa situação. E olha que carta bacana. É o 2 de copas. O arcano 2 de qualquer naipe, ele significa ou equilíbrio ou o desequilíbrio, né? E o naipe de copas, como ele é um naipe relacionado ao elemento água, às emoções, aos sentimentos, é uma carta que normalmente representa o amor, o afeto, a parceria, a união de duas pessoas que se gostam, que se admiram. E essa é a tua energia mental em relação a essa situação que você está vivenciando, né? E assim, como sombra, essa carta, ela significa a codependência, uma relação de codependência. Então, observa se o que você está querendo manifestar esse momento de amor, de afeto, de carinho, ou se você olha para essa situação e você percebe que ela é uma relação de codependência. A carta que representa o futuro próximo vem na energia do valete de copas, uma outra carta emocional, uma outra carta que tem a ver com sentimentos, e o valete, ele é o anunciador da energia do naipe. Então aqui diz que vem para você uma energia de amor, de afeto, relacionada a essa situação, né? E assim, ou ainda pode pedir, esse arcano, ele pode estar pedindo que você tenha uma comunicação mais afetuosa, uma comunicação com mais carinho, com mais cuidado, né? Em relação a isso que você está vivendo. A carta que representa os seus medos, as suas angústias, vem também uma outra carta emocional, tá aqui, olha, nossa. A carta que representa os teus medos, as tuas angústias, é o 4 de copas. Bom, o 4 no tarô, ele representa o seguinte: a experiência, ela chegou num ponto que você estabiliza ou você observa e vê aquilo que fica e aquilo que precisa ser regenerado, aquilo que precisa ser retirado, o que fica e o que vai embora, tá? E como ela representa um medo, talvez o teu medo é que você não consiga estabilizar essa situação, ou ainda que você não consiga uma pausa para olhar para dentro, porque o 4, ele também é um naipe de observação, de você parar, de você observar, no caso aqui, observar os seus sentimentos em relação ao que você está vivendo, as tuas emoções em relação ao que está vivendo. Então, é interessante que você consiga fazer essa pausa, que você consiga observar seus sentimentos, que você consiga se avaliar para conseguir
ir adiante dentro do que você pretende com essa situação que você está vivendo. A próxima carta é uma carta que representa uma energia externa que está aqui pairando, que quer se manifestar aqui, mas que precisa que você dê espaço para que ela se manifeste. Um outro número 4, só que aqui o 4 de paus. O naipe de paus, relacionado ao elemento fogo, é um naipe que fala de trabalho, mas que também fala de ímpeto, de entusiasmo. E o 4 de paus, ele fala também da situação de você saber dar valor às pequenas conquistas, às pequenas alegrias, porque às vezes a gente acha que felicidade é algo grandioso, que ela só é boa se for algo grandioso. E muitas das vezes a gente tem pequenas conquistas e a gente tem um somatório de pequenas conquistas que, se a gente souber dar valor, se a gente souber aproveitar, você pode ter momentos de grande felicidade somando pequenas conquistas ao longo do dia. Então, essa situação aqui, muito provavelmente, ela tem pequenas conquistas e que você precisa aprender a dar valor a elas, ou ainda que você precisa deixar que elas se manifestem na sua vida. Pode ser que você esteja um pouco travado e não deixando que isso aconteça. A carta que representa o aconselhamento, a carta do conselho, a carta do aconselhamento, ela vem com a energia do 7 de paus. Mais uma carta do elemento paus, mais uma carta do elemento fogo, a carta de paus. Essa carta, ela fala o seguinte, que provavelmente você tem um desafio para passar, né? E que você provavelmente vai estar na defensiva. Você vai sofrer alguns ataques, não é ataque físico, pode ser algumas discussões, e que você vai defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento com um pouco de ímpeto, né? Também pode significar o seguinte, para algumas pessoas, que você precisa movimentar mais os seus ímpetos, os seus entusiasmos, as suas paixões em relação a isso. Pode ser que esteja muito parado aqui, né? Então, se você der uma movimentada, talvez as coisas melhorem para você. E a carta que é o resumo, né, que fecha essa leitura, Arcano 13, a morte, um outro arcano também relacionado à Trindade, que representa Deus, ou seja, Deus está presente aqui, olha a tua conexão espiritual falando alto aqui, o teu Deus interior falando com você. A carta da morte não tem nada a ver com a morte física, tá, gente? Pelo amor de Deus. A carta da morte, ela é a morte no sentido de transformação, de reencarnação do espírito, né? É a morte da consciência anterior para que você renasça, para que você consiga transformar o que não acrescenta, o que não agrega na sua vida. E aqui no caso é a lei, né? Causa, lei, o efeito seria o louco. Então aqui é a lei, que ela é para todos, tanto é que você tem aqui uma figura que é coroada e outra que não tem coroa, né? Então, assim, é a lei que é para todos, ela precisa existir em você, essa força regeneradora. É a morte do que tira o teu poder de renascimento. É você morrendo para aquilo que não te acrescenta mais. Como luz, essa carta, ela significa o renascimento para algo melhor, para algo mais consciente, aquela transformação verdadeira, aquele renascimento verdadeiro para melhor. Como sombra é o renascimento não ser verdadeiro, é você não saber renascer, é você decretar que você renasceu, mas no primeiro dia você está fazendo tudo igual. Então aqui é questão de você olhar para essa situação, para você olhar para essa questão, você aprender a dar valor para as pequenas conquistas, para as pequenas alegrias que você tem. Utilize-se de uma comunicação mais afetuosa, mais amorosa com relação a essa questão. Faça valer a sua comunicação com o mundo superior, né? Faça valer a sua conectividade com a tua espiritualidade. Aprenda a manifestar o mago dentro de você e renasça. Deixe morrer aquilo que não te acrescenta, deixe morrer aquilo que faz parte de um passado que não agrega mais valores. Aprenda a transmutar sentimentos ruins, pensamentos ruins em algo melhor, para que você consiga renascer uma pessoa melhor e vitoriosa num futuro próximo. Bom, é isso. Espero que tenha
agregado, espero que tenha ajudado. Se você gostou da leitura, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu curtir, que você deixe o seu like, comente, compartilhe e mês que vem a gente está aqui de novo com mais uma leitura para o signo de Touro. Grande abraço e até breve.